Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é Vatican News, que a partir desse momento passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, neste 13 de junho, quarta-feira. Nos estúdios de Vatican News, Silvonei José, Padre Renato dos Santos e a colaboração técnica de Gustavo Messina. Olha, Renato, que alegria tê-lo mais uma vez conosco. Uma boa quarta-feira. Bom dia de Santo Antônio. Bom dia de Santo Antônio, querido José, a ti e a todas as pessoas que vão nos acompanhar nesse dia de festa, de beleza, de encontro do Papa com essa multidão que ultrapassa os 30 mil pessoas hoje, com certeza. Uma saudação especial às emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estarão coligadas conosco, e você através das nossas redes sociais, através, você que está conosco, do nosso portal Vatican News. Essa é a audiência número 22 desse ano de 2018, de número 231 desde o início do pontificado do nosso Papa Francisco. Nesse momento, o Santo Padre junta um grupo de jovens, de crianças, naturalmente descendo do Papa Móvel, encontra idosos, crianças, pessoas com certa deficiência, enfim, é um momento em que o Santo Padre, a gente vê no sorriso estampado no seu rosto, que se torna um pouquinho, como já falamos várias vezes, o pároco do mundo. Volta um pouco à sua realidade de Buenos Aires. O Papa no meio do povo é sempre esse Papa diferente das outras situações, porque eu acredito, Silvonei, que tu interpretas bem. É o Papa recuperando a sua capacidade de estar no meio das pessoas, o contato direto. E eu sempre tenho afirmado, inclusive para vários cardeais, que o digam que ele faz muito sucesso, muito bem, faz muito efeito quando ele está efetivamente no meio do povo. Então que assim o seja e que ele se sinta bem no meio das pessoas. Nesse momento, com um grupo de crianças, o Santo Padre sobe até o adro da Basílica Vaticana. Creio que é um pouco a referência também ao Mundial que começa amanhã. Posso estar errado, porque eu vi numa das camisetas escrito um Fair Play, alguma coisa assim. Mas recordamos, ontem também foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O Santo Padre fez uma mensagem, né? Um pensamento. Já nos últimos anos o Santo Padre sempre coloca em evidência, né, que as crianças devem poder brincar, estudar, rezar, crescer em suas famílias. Ai de quem as escraviza. Reiteradas vezes fez votos de que a comunidade internacional debele esta chaga. Pode ser que também na audiência de hoje o Santo Padre, junto com as crianças, possa fazer uma referência a esse Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Nós temos a presença, então, dos monsenhores que, na audiência de hoje, serão os intérpretes, assim podemos dizer, aqueles que fazem a síntese das palavras do Santo Padre italiano em outras línguas. Recordamos, o Papa sempre faz a sua catequese em italiano e nas demais línguas, entre as quais o português. Nós temos uma síntese e também temos a saudação aos grupos linguísticos, né? Uma saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos visitantes presentes na Praça São Pedro. É sempre uma alegria enorme poder ouvir o Santo Padre saudar os brasileiros, saudar os portugueses. Manhã hoje é parcialmente nublada em Roma, 23 graus centígrados a temperatura nesse momento. Padre Renato, o Santo Padre hoje dá início a uma nova catequese, uma nova série. É a catequese sobre os mandamentos. E com certeza vai ser um conteúdo muito oportuno, um conteúdo que vai ter a sua validade teológica, social, porque nós sabemos bem o que significam os mandamentos para a vida da igreja e para a vida das sociedades. O Santo Padre irá fazer a introdução, então, a essa sua catequese, o desejo de uma vida plena. Santo Padre vai, então, fazer a sua catequese. Vamos nos preparar para receber a sua palavra e a sua bênção. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 21, em português. Leitura do Evangelho de São Marcos. Quando Jesus se punha a caminho,
alguém correu para ele e ajoelhou-se perguntando: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabes os mandamentos: não mates, não cometes adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tenho cumprido tudo isso desde a minha juventude. Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele e disse: Falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Palavra da salvação. Mas vamos então à catequese do Santo Padre nesta quarta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Catequese, como dissemos antes, do Santo Padre, para uma introdução à série de catequese sobre os mandamentos, o desejo de uma vida plena. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, introduz o Santo Padre, bom dia. Oggi è la Hoje festa di Sant'Antonio. é a festa de Santo Antônio de Pádua. Chi di voi si chiama Antonio? Quem de vocês se chama Antônio? Un applauso a tutti gli Antoni. Um aplauso a todos os Antônios. Grazie. Obrigado. Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi. Iniciamos hoje um novo itinerário de catequeses. Il tema sarà E o tema i será comandamenti, os mandamentos. comandamenti della Mandamentos legge di Dio. da lei de Deus. Per introdurlo, prendiamo Para introduzi-lo, spunto dal brano appena ascoltato. tomamos inspiração do trecho apenas escutado. O encontro entre Jesus e um homem que, de joelhos, Gli chiese come pede-lhe poter como ereditare la poder vita eterna. herdar a vida eterna. In quella domanda c'è Naquela la pergunta, sfida, há o desafio de cada existência, da nossa, il desiderio di una o vita desejo piena, de uma vida plena, infinita. infinita. Ma come fare per Mas arrivarci? o que fazer para conseguir isso? Quale sentiero percorrere? Qual o caminho percorrer? Vivere per Viver davvero, verdadeiramente, un'esistenza viver nobile. uma existência nobre. Quanti giovani Quantos jovens cercano di vivere buscam viver e poi e depois distruggono, se destroem, andando dietro le cose indo atrás effimere. de coisas efêmeras. La voglia di vivere. A vontade de viver. Alcuni pensano che sia meglio Alguns pensam spegnere questo impulso que seja melhor apagar esse perché impulso, è pericoloso, porque é perigoso, l'impulso di vivere. impulso de viver. Vorrei dire Mas gostaria de specialmente ai dizer, giovani, especialmente aos il jovens, nostro peggior o nosso nemico pior inimigo non sono i problemi não são os concreti, problemas per quanto concretos, seri e por mais drammatici. sérios e dramáticos que sejam. O perigo maior é um mau espírito de adaptação, que não é mansidão ou humildade, mas mediocridade, pusilanimidade. Um jovem medíocre é um jovem com futuro ou não? Não ouço. Não, fica ali. Não cresce. Não terá sucesso. A mediocridade ou a pusilanimidade. Aqueles jovens que têm medo de tudo. Eu sou assim. Esses jovens não vão para frente. Mansidão, força e nada. Pusilanimidade, nada de mediocridade. O beato Pier Giorgio Frassati, que era um jovem, dizia que era necessário viver, não sobreviver. Aqueles que são mediocres, eles sobrevivem.
É preciso pedir ao Pai Celeste, pelos jovens de hoje, para os jovens de hoje, o dom da sã inquietude. Mas em casa, nas casas de vocês, em cada família, quando você vê um jovem que está sentado todo dia, assim, o que pensam, pai e mãe? Mas esse está doente, tem alguma coisa? E levam ele para o médico, ou não? A vida do jovem é ir avante, ser inquieto, a sã inquietação, a capacidade de não acontentar-se de uma vida sem beleza, sem cor. Se os jovens não serão famintos de vida autêntica, eu me pergunto, onde irá então a humanidade? Onde irá a humanidade com jovens quietos e não inquietos? Onde irá? A pergunta daquele homem do Evangelho que nós ouvimos é uma pergunta que está dentro de cada um de nós. Como se encontra a vida em abundância, a felicidade? Jesus responde, você conhece os mandamentos e cita uma parte do Decálogo. É um processo pedagógico com o qual Jesus quer guiar a um lugar preciso. De fato, é já claro da sua pergunta que aquele homem não tem a vida plena. Busca ainda mais. É inquieto. O que deve então entender? Diz, mestre, todas essas coisas, esses mandamentos, eu sempre observei desde a minha juventude. Como se passa da juventude à maturidade? Quando se inicia a aceitar os próprios limites. Aceitar os próprios limites é a passagem da juventude à maturidade. Torna-se adultos quando se relativiza e se toma consciência daquilo que falta. Este homem é obrigado a reconhecer que tudo aquilo que pode fazer não supera um limite, não vá além de uma margem, de um limite. Como é bonito ser homens e mulheres, como é preciosa a nossa existência. E é uma verdade que na história dos últimos séculos o homem frequentemente rejeitou com trágicas consequências. A verdade dos seus limites, dos próprios limites. Jesus no Evangelho diz algo que pode nos ajudar. Não creio que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas dar plena realização. O Senhor Jesus nos doa a realização e veio para isso. Aquele homem devia chegar até a porta de um salto, onde se abre a possibilidade de parar de viver de si mesmo, das próprias obras, dos próprios bens, porque falta exatamente a vida plena, para deixar tudo e seguir o Senhor. Vendo no convite final de Jesus, imenso, maravilhoso, não há a proposta da pobreza, mas da riqueza, mas aquela verdadeira. Uma só coisa falta para você. Vá, vende tudo aquilo que você tem e dá aos pobres, e terá então um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Quem, podendo escolher entre um original ou uma cópia, iria escolher a cópia? Eis o desafio, encontrar o original, não a cópia. Jesus não oferece subterfúgios, mas vida verdadeira, amor verdadeiro, riqueza verdadeira. Como poderão os jovens nos seguir na fé, se eles não veem que escolhemos coisas originais, se não veem? É feio encontrar cristãos meia medidas. Cristãos, permito a minha palavra,
anãos. crescono fino a certa statura. Cresce até uma altura e para. Cristiani Cristãos col cuore com o coração piccolito, pequeno, chiuso. È fechado. brutto trovare É questo. feio encontrar Ci isso. vuole l'esempio di qualcuno A necessidade che do exemplo de invita alguém que un convida oltre, a un di além, più, a crescere mais, a crescer Santo mais. Inácio lo Santo Inácio chamava de magis, o fogo, o fervor da ação, que sacode aqueles que estão adormentados. A estrada daquilo que falta passa por aquilo que existe. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para dar realização. Devemos partir da realidade para fazer o salto naquilo que falta. Devemos buscar o ordinário para nos abrir ao extraordinário. Nessas catequeses, tomaremos as duas tábuas de Moisés, dos cristãos, pegando na mão de Jesus para passar das ilusões da juventude ao tesouro que está no céu, caminhando atrás dele. Vamos descobrir em cada uma daquelas leis, antigas e sapientes, a porta aberta do Pai que está nos céus, porque o Senhor Jesus, que atravessou, nos leva até a vida verdadeira, a sua vida, a vida de filhos de Deus, todos vocês. A próxima síntese será em espanhol e será o próprio Santo Padre, como já é característico de todas as quartas-feiras. O Papa faz a síntese na sua língua mãe, o espanhol. Mas voltando ainda, quando o Santo Padre não começa a falar. Então, eu estava dizendo que se nós formos ver a origem, a raiz, a semântica da palavra caridade, é uma palavra que vem do latim caritas, que quer dizer amor. Ou seja, no fundo, quem faz caridade? Quem ama. Quem não ama, quem pensa só no próprio umbigo, quem vive essa vida de arrogância, de orgulho, de egoísmo, essa pessoa não entendeu o que significa conviver, viver com. Viver com os que sofrem, viver com os que passam necessidades, viver com aqueles que não tiveram possibilidades de crescimento na própria existência, que não puderam participar de uma boa escola, de uma boa estrutura social. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade no coração. Vamos então às palavras do Santo Padre em espanhol. Dedicada a los mandamientos, nos sirve de introducción el diálogo de Jesús con aquel hombre que se acercó a preguntarle lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. En su pregunta latía el deseo de una vida plena, auténtica. Jesús le responde indicándole el camino del cumplimiento de los mandamientos. Pero él, a pesar de que cumple los mandamientos desde pequeño, siente que le sigue faltando algo. Así, mediante un proceso pedagógico, Jesús lleva a esa persona a reconocer sus propios límites para que confíe en Él, el Hijo de Dios, el único que puede dar una vida plena. El hombre debía convencerse de que ya no puede vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes. Es necesario que lo deje todo para seguir al Señor, porque Él es la vida plena, el amor verdadero y la riqueza auténtica. En estas catequesis intentaremos ver cada uno de los mandamientos como esa puerta que el Padre Celeste ha abierto para conducirnos a la vida verdadera, dejando que Jesús nos tome de la mano y nos ayude a atravesarla. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente de España y de América Latina. De modo particular, saludo a los profesores y alumnos del Seminario Menor de Madrid. Pidamos a la Virgen María que obtenga para nosotros la gracia de volver a descubrir y revivir
los 10 mandamientos como un camino de amor que nos llevará a la vida verdadera que es Cristo. Que el Señor los bendiga. Temos esse momento para recordar, né, Padre Renato, quem vem a Roma, venha participar da audiência geral com o Santo Padre na quarta-feira. Faz em modo de que a sua passagem por Roma coincida com a quarta-feira. Viver esse momento, um momento especial de estar junto com a Igreja. Porque o Santo Padre, recordamos, é um símbolo dessa unidade de mais de 1 bilhão e 200 milhões de católicos em todas as partes do mundo. E quando você está na audiência geral, esse pedacinho de uma igreja presente em todas as partes do mundo, porque quantas nacionalidades estão aqui? E você sentir-se partícipe de uma igreja. Para os meus amigos, eu tenho sempre dito, Silvonei, deixem Roma para o final. Vão visitar outras cidades, outros países, deixem Roma para o final da viajada, porque indo embora de Roma, depois de participar da audiência com o Papa, de visitar a Basílica, de rezar, a pessoa volta para casa com a alma lavada. Isso é muito oportuno. Se apriranno i campionati mondiali di calcio in Russia. Desidero inviare il mio Amanhã cordiale saluto se ai abrem giocatori os campeonatos mundiais de e agli futebol organizzatori. na Rússia. Desejo enviar a minha saudação aos jogadores e aos organizadores, como também aqueles que seguirão através dos meios de comunicação social esse evento que supera todas as fronteiras. Possa essa importante manifestação esportiva tornar-se ocasião de encontro, de diálogo e de fraternidade entre culturas e religiões diversas, favorecendo a solidariedade e a paz entre as nações. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua Agora o Santo italiana. Padre dirige a sua saudação e as boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Sono lieto di accogliere i sacerdoti novelli Sou feliz dalla em poder diocesi acolher di os Brescia, sacerdotes, recém-ordenados sacerdotes da Diocese de le Brescia, missionarie della carità, as missionárias da le Caridade, suore missionarie della as irmãs Consolata missionárias da Consolata, e le serve di Maria, as- ministra degli infermi. servas de Maria, ministras dos enfermos. Saluto i fedeli della parrocchia Saúdo os fiéis da San Pietro paróquia in de Abbadia, São Pedro em Abadia de Montepulciano, accompagnati dal vescovo que estão acompanhados Monsignor Stefano pelo Manetti, bispo Dom Stefano quelli Manetti, del Sacro Cuore di como também Marigliano, aqueles do Sagrado di Coração de Porta Marigliano de i Grottamare, partecipanti al congresso os promosso participantes dalla Società do congresso Italiana promovido pela di Sociedade Pediatria Italiana de Pediatria, e gli sbandieratori os citati bandiratori, que Volterra. são aqueles que levam as bandeiras, que carregam as bandeiras da cidade de pensiero speciale Volterra. porgo ai giovani e agli Pensamento anziani e especial ammalati agora aos jovens, e agli aos sposi idosos, novelli. aos enfermos e aos Oggi recém-casados. ricorre la memoria di Hoje Sant'Antonio nós di Padova, recordamos a memória de Santo dottore della Antônio de Chiesa, Pádua, patrono dei doutor poveri. da Igreja e padroeiro Egli dos vi pobres. insegni la bellezza Que Ele dell'amore ensine vocês a beleza do amor sincero e gratuito. solo amando Somente come lui amando amò, como Ele amou, nessuno intorno a voi ninguém si ao redor de sentirà vocês margiato se e sentirá e allo marginalizado. stesso tempo E ao mesmo tempo, voi stessi sarete vocês mesmos sempre serão più sempre forti mais nelle fortes prove della vita. nas provas da vida. Muito obrigado. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, Questa bom dia. udienza, Esta audiência, udienza si svolge essa in due audiência se posti. realiza em 2 lugares. Noi qui in Nós piazza estamos aqui na praça e in aula e Paolo na sala VI Paulo VI ci sono più di 200 estão mais de ammalati 200 enfermos che seguono que seguem col maxi schermo através dos l'udienza. telões essa audiência. Tutti insieme Todos juntos formiamo una comunità. formamos uma Con un comunidade. applauso salutiamo Com um aplauso, vamos quelli che saudá-los, sono nell'aula. aqueles que estão na sala Paulo VI. Mercoledì scorso Na última abbiamo quarta-feira, iniziato un nuovo ciclo di iniciamos um novo catechesi ciclo de catequeses sui comandamenti. sobre os mandamentos. Abbiamo visto che il Signore Vimos que Gesù o Senhor Jesus non è venuto a abolire não la veio para legge, abolir a lei, ma a dare il mas compimento. dar plena realização.
ma dovremmo capire Mas meglio questa devemos prospettiva. entender melhor essa perspectiva. Nella Bibbia i comandamenti Na Bíblia, os mandamentos non vivono per se não stessi, vivem por si mesmos, ma sono parte di un mas são rapporto, parte de una uma relazione. relação, de um Abbiamo relacionamento. visto che il Signore Gesù Vimos que o Senhor Jesus non è venuto a não abolire la veio legge, abolir a lei, ma dare il compimento. mas dar a plena realização. E c'è quella relazione E é uma dell'alleanza fra relação da Dio aliança entre e il suo Deus popolo. e o seu povo. All'inizio del capitolo No início 20 do capítulo del libro 20 dell'Esodo, do livro do Êxodo, leggiamo, podemos questo è ler, importante, isso é importante. Dio pronunciò Deus tutte pronunciou queste parole. todas essas palavras. Sembra un'apertura come un'altra, Parece uma abertura ma como niente outra, nella Bibbia è mas banale. nada na Bíblia é Il banal. testo O dice, texto não diz Dio Deus pronunciò questi pronunciou comandamenti, esses no, mandamentos, não. ma queste Mas parole. estas palavras, La tradizione ebraica a tradição chiamerà sempre il hebraica decalogo chamará sempre le o 10 decálogo de parole. as 10 E il palavras. termine decalogo E o termo vuol dire decálogo proprio questo. significa precisamente Eppure isso. hanno forma di leggi. E mesmo assim Sono tem forma de lei. São oggettivamente dei objetivamente comandamenti, perché mandamentos. dunque l'autore sacro usa Portanto, o proprio autor qui usa il então termine precisamente 10 aqui o parole. termo 10 palavras. Por quê? E non dice 10 E não comandamenti. diz 10 mandamentos? Che differenza c'è fra un Que comando diferença e tem una entre parola? um comando e uma palavra? Il comando è una comando comunicazione è una che comunicazione non richiede il dialogo. Que não requer diálogo. La parola invece A palavra, è ao il invés, mezzo essenziale É o meio della essencial relazione da come relação dialogo. como diálogo. Dio Padre crea per Deus mezzo della Pai sua parola. cria, através Il da sua figlio suo palavra, è la parola e o fatta filho, carne. o seu L'amore filho si é a nutre di palavra feita parole. carne. E così O amor se nutre de l'educazione palavras. o la E assim, collaborazione. a educação ou a Due colaboração. persone che non Duas si palavras, amano duas pessoas non que não riescono a se amam, comunicare. não Quando conseguem se qualcuno comunicar. parla al nostro cuore, Quando alguém fala la ao nosso nostra coração, solitudine A finisce. nossa Riceve solidão una desaparece. parola, si dà la comunicazione. Se comunica a E i palavra. comandamenti Os sono parole mandamentos são di Dio. palavras Dio de si Deus. comunica Deus se in queste comunica 10 parole nessas 10 che aspetta palavras la nostra e risposta. espera a nossa resposta. Altro è ricevere un Outra ordine, coisa é receber uma ordem. altro è Outra coisa é percepire che perceber qualcuno cerca alguém di parlare con noi. Procura falar conosco Un dialogo è molto dialogo di più è che la muito comunicazione di una verità. do que uma comunicação de uma verdade. Io posso dirvi, Eu posso dizer, oggi, hoje, l'ultimo giorno della último primavera, dia da primavera, calda primavera abbiamo avuto, mas no? cada, Ma oggi tivemos è tantas l'ultimo primaveras. giorno. Hoje é o Questa è último una dia. verità. Essa é uma Non verdade. è un dialogo. Não é um diálogo. Ma se io vi dico, Mas se eu digo, cosa pensate o que vocês di questa pensam primavera, desta primavera, incomincio un eu dialogo. começo um diálogo. I comandamenti sono Os un mandamentos dialogo. são um diálogo. La comunicazione A comunicação si realizza se per il realiza piacere di parlare Pelo prazer de e per il falar. bene E concreto pelo bem che concreto que se comunica tra coloro che entre si aqueles vogliono que bene se querem bem, per mezzo delle parole. através das palavras. È un bene che non É um bem que não consiste consiste em coisas, ma nelle stesse mas persone nas mesmas che pessoas scambievolmente si intercambiando-se domandano nel dialogo. se doam o diálogo. Ma questa differenza Mas essa diferença non è una cosa não é uma coisa artificiale. artificial. Guardiamo cosa è successo Vamos ver o que all'inizio. aconteceu no início. Il tentatore, O il diavolo, tentador, o diabo, vuole ingannare quer l'uomo enganar e o la homem donna e a su mulher questo punto. sobre esse ponto. Vuole convincerli Quer che Dio convencê-los ha que vietato Deus loro proibiu di a mangiare eles il de frutto comer dell'albero a del bene e fruta del da árvore male do bem e per do mal, tenerli sottomessi. para mantê-los submissos. La sfida è O proprio desafio questa. é precisamente esse. La prima norma A che primeira Dio ha dato norma que all'uomo Deus deu ao è homem l'imposizione di é a un imposição despota de um che vieta déspota que e proíbe, costringe que obriga, o è la premura ou di é a un premura papà de um pai che sta curando i suoi piccoli cuida os seus e li pequenos protegge e os protege dell'autodistruzione da autodestruição
è una parola é uma palavra o è un comando? ou é um comando? La più tragica fra le varie A mais menzogne trágica che il entre as várias serpente dice a mentiras que a Eva serpente diz a è la Eva é suggestione a di una sugestão de uma divinità invidiosa. divindade invejosa Ma no, e Dio è possessiva. invidioso di Deus voi. não é invejoso de nós, Di una divinità possessiva. de uma divindade Dio non possessiva. vuole che voi abbiate libertà. Deus não quer que vocês tenham I fatti liberdade. dimostrano Os fatos demonstram drammaticamente dramaticamente che il serpente ha que mentito. a serpente mentiu. Ha fatto credere Fez crer che una parola que uma palavra di amore de amor era un comando. era um comando, L'uomo uma è ordem. di fronte a questo O homem bivio. diante dessa Dio encruzilhada, mi impone le Deus me cose impone as o si coisas prende cura di me. ou cuida de mim? I suoi Os comandamenti seus mandamentos sono solo una são legge só uma lei, o contengono o una contém- parola uma palavra per curarsi di me. para cuidar de mim. Dio è padrone Deus o é padre? patrão ou pai? Cosa pensate voi? O que vocês Dio è pensam? padrone o padre? Deus é Cosa pensate? patrão ou pai? O que vocês pensam? Ah, non si sente bene. Não se ouve, se ouve bem. Non si sente bene. Não se ouve bem. Dio è padre. Deus é Non pai. dimenticatevi mai Nunca se questo. esqueçam disso. Mai. Nunca. Anche nelle situazioni più Também nas brutte. situações mais difíceis. Pensate che avete un Pensem padre que vocês têm um pai che ci ama tutti. que ama a todos. Siamo sudditi o figli? Somos súditos ou filhos? Non si sente bene Não, oggi. não dá para ouvir muito bem hoje. Questo combattimento Este dentro e combate fuori di dentro noi e fora de si nós presenta se apresenta continuamente. Mille volte dobbiamo Mil scegliere vezes devemos tra una escolher entre mentalità uma da mentalidade schiavi de o una escravos mentalità di figli. ou uma mentalidade de Comandamento filhos. Mandamentos è dal padrone, é de la parola patrão. è dal padre. A palavra é do Pai. Lo Spirito Santo O è uno Espírito spirito Santo di figli, é um espírito de è lo filhos. spirito di É o Gesù. espírito de Jesus. Uno spirito da schiavi O espírito non de può che escravos accogliere la legge não in pode modo que acolher a lei oppressivo de modo opressivo. e può produrre due E pode risultati produzir opposti, dois o una vita resultados fatta di opostos. doveri e di obblighi, Ou uma vida feita de oppure deveres e una de reazione obrigações, violenta ou uma di reação rifiuto. violenta de Tutto il rejeição. cristianesimo è il Todo o passaggio cristianismo é dalla a passagem lettera della da legge carta allo spirito che dà vita. da lei do Espírito Gesù que è dá la vida. parola del Padre, Jesus é a palavra non do è Pai. la condanna del Não é a Padre. condenação do Pai. Gesù è venuto a Jesus salvare veio nos con la salvar sua parola, com a sua non palavra a condannare. e não nos condenar. Si vede quando un uomo o una donna Vede-se hanno quando um vissuto homem questo ou uma passaggio mulher o no. Viveram essa La passagem ou não? gente si rende conto se un gente cristiano se vê ragiona da figlio quando o cristão da schiavo. raciocina como filho ou como escravo. E noi stessi E nós ricordiamo mesmos recordamos se i nostri educatori nossos si sono educadores presi di noi cuidaram come de nós padri e madri como pais e oppure mães se ci hanno solo ou imposto somente delle nos regole. impuseram regras. I comandamenti Mandamentos sono il são cammino o caminho alla libertà, para a liberdade. perché sono la Porque parola del são a Padre palavra do che Pai ci fa que liberi nos torna in livres questo cammino. nesse caminho. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e il irmãs, mondo o mundo non ha bisogno di legalismo, não tem necessidade de legalismo, ma di cura. mas de cuidado. Ha bisogno Tem necessidade cristiani de cristãos con il cuore di com figli. o coração de filhos. Ha bisogno di Tem cristiani necessidade de con il cuore di cristãos figli. com o coração de Non filhos. dimenticatevi Não questo. esqueçam Grazie. disso. Mas vamos ouvir então o Papa Francisco, na El sua língua pasado mãe. miércoles iniciamos la catequesis sobre los 10 mandamientos. Los mandamientos son parte de una relación, aquella de la alianza entre Dios y su pueblo. La Sagrada Escritura lo llama también las 10 palabras. ¿Qué diferencia hay entre un mandamiento y una palabra? El mandamiento es un precepto, una orden. En cambio, la palabra es el medio esencial de la relación
como diálogo fundamentado en el amor. Dos personas que no se aman no logran comunicar. Sin embargo, cuando alguien habla a nuestro corazón, termina nuestra soledad y comienza una comunicación que da vida. Así, desde el principio, el tentador quiso engañar al hombre y a la mujer, haciéndole creer que Dios no los amaba y que era un déspota que les imponía leyes y normas para someterlos. Lo mismo también quiere hacernos creer a nosotros, pero sabemos que Dios es un Padre que nos quiere y sale a nuestro encuentro. Con los mandamientos que contienen sus palabras, Él nos cuida y protege de la autodestrucción, porque somos sus hijos, no sus súbditos. Vivir como cristianos es pasar de la mentalidad de esclavos a la mentalidad de hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Nuestro mundo no tiene necesidad de legalismo, sino de sentirse amado y cuidado. Pidámosle con confianza al Señor el don de su Espíritu Santo, para que nos conceda acoger sus mandamientos con espíritu filial y vivir como hermanos en la libertad de los hijos de Dios. Muchas gracias. Vamos à saudação final do Santo Padre. Imagens da Praça São Pedro, com mais de 20 mil fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Assisteremo ora una breve Vamos assistir agora uma breve apresentação degli artisti de artistas del Ronnie Roller Circus. Ronnie Roller Circus. Fora programa, como diz o italiano, estava previsto. É muito bom saber que artistas também vêm ao encontro do Papa Francisco. Então, antes da saudação final aos fiéis de língua italiana, aguardamos então essa apresentação do Roller Circus. Malabaristas, daquilo que a gente pode entender. É sempre bom ter os artistas perto do Santo Padre, porque vemos na expressão de Papa Francisco, mas também como tinha a expressão de João Paulo II, Bento XVI, uma admiração por essa arte, né? E qual criança, nós também quando fomos crianças, não queríamos ir ao circo. E depois o circo é todo esse sinônimo de descontração, esse sinônimo de coenvolvimento, né, das pessoas. É sempre esse gracejo que a vida comporta. Então é bom a gente ver os artistas e ao mesmo tempo apreciá-los pelo empenho, pela dedicação, porque a gente sabe que são horas e horas e horas de dedicação para as apresentações. Então, certamente hoje eles vão fazer uma linda apresentação diante do Santo Padre. Inclusive com a banda musical do Circo Roller. Começa um pouco do malabarismo, são 3 momentos. Vemos 2 jovens, tem uma expressão corporal muito forte, né? Quanto, como você estava dizendo também, Padre Renato, quanto treino, né? Quantas horas para alguns momentos de apresentação. Vemos também uma criança junto, enquanto em 2 momentos diferentes nós temos malabarismos, temos um pequeno circo hoje no adro da Basílica Vaticana. Podemos ver através das palmas que
é muito apreciado pelos fiéis e peregrinos que se encontram na Praça São Pedro nesta manhã. Sob um sol, já podemos dizer, de verão no hemisfério norte, com temperaturas, nesse momento, já em 28 graus centígrados. Começamos a audiência geral com 26, estamos com 28 e a tendência é subir ainda mais durante o dia de hoje, chegando a temperaturas de 31, 32 graus centígrados. Podemos apreciar junto com o Santo Padre, então, contorcionismos, malabarismos. É um pouco da arte circense no Vaticano. Esse é um período em que muitos circos de todas as partes do mundo vêm para a parte italiana na península, porque nós temos no período do verão um fluxo de turistas, né, muito grande nas A flexibilidade dessa jovem praias italianas. é encantador. O autodomínio, concentração. Temos uma variedade de movimentos. A criança também contorcionista, vemos que desde pequeno, dentro dessa comunidade circense, a gente pode entender um pouquinho que é uma vida de sacrifício, né? Uma vida muitas vezes limitada, mas conversando muitas vezes com pessoas que ainda trabalham no circo, é uma vida apaixonante, gostam do que fazem. Talvez não poderiam fazer se não gostassem. Exatamente. E, gestos que parecem tão simples, mas quanto requer de uma pessoa para E poder fazer determinação. isso. Santo Padre pede que eles subam. Creio que é um momento de descontração, de divertimento, em que também o Santo Padre agora quer agradecer pessoalmente a todos que fizeram essa apresentação. É claro, é um momento particular para esses artistas. E é o tipo da coisa que, naturalmente, eles não esperavam jamais que o Santo Padre fosse cumprimentá-los. Vemos a emoção no rosto das pessoas e muitas vezes, pode ser que nem católicos sejam, né? Mas estar com o Santo Padre é muitas vezes um prêmio para uma longa carreira, às vezes num segundo plano. Né? E eles vão poder sempre dizer: eu fiz malabarismo, Eu me apresentei. eu fiz uma apresentação diante do Papa Invitiamo Francisco. un applauso mentre il Santo Padre saluta gli artisti. Aplauso de toda a Praça São Pedro, dos fiéis e peregrinos que se encontram nessa audiência geral, sendo brindados também com essa apresentação, na conclusão dessa audiência. Muito bom. Creio que a gente vê. O Papa agradece, dizendo grazie, grazie, grazie pela presença. É sempre um momento particular também para o Papa Francisco. E é interessante, Silvonei, porque nós vemos aí que é um grupinho limitado, mas 100% juvenil. Está convidando o Santo Padre para ir a um espetáculo deles, se o senhor quiser vir nos visitar. Um convite ao vivo, podemos dizer. Muito obrigado mais uma vez. Então, um convite ao Santo Padre para ir ao circo. Dessa vez não vir ao circo até o Papa, mas do Santo Padre.
ir visitá-los também. E é bem capaz que o Santo Padre aceite uma proposta dessa, porque ele tem essas atitudes inesperadas, né, que a gente diz, surpreendentes, né? Recordamos, nos anos passados, inclusive o Santo Padre mandou os habitantes de rua ao Rivolgo circo. un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo agora, diz o Santo Padre, as boas-vindas aos fiéis de língua italiana. Saluto gli artisti Saúdo os artistas del circo do circo che ci hanno fatto vedere que nos fizeram ver come la bellezza como fa a bene beleza faz bem all'anima e à al alma corpo. e ao corpo. E questa bellezza E che essa loro beleza ci hanno fatto vedere que eles nos fizeram ver non è una bellezza não é uma beleza che si trova così. que se encontra È assim. una bellezza che loro É uma la beleza fanno que eles con tanto lavoro, fazem com tanto com trabalho, ore e ore de com horas e allenamento. horas de treinamento. ma alla fine Mas, finalmente, sono riusciti a fare questo conseguiram che fazer. come ogni bellezza ci Como avvicina a Dio. Toda Grazie beleza tante nos a tutti aproxima voi. de Deus. Grazie. Muito obrigado a todos vocês. A beleza que nos aproxima de Deus. Sono lieto di accogliere i padri vincenziani, Estou feliz em acolher os padres paróquia de vicencianos, San Girolamo a in paróquia Este, de São com um Girolamo grupo de em Este, bambini com um de grupo de Chernobyl. crianças de le Chernobyl. coppie disposti dalla diocesi di Casais San da Marino, Diocese de San Marino Montefeltro, Montefeltro, accompagnati dal acompanhados vescovo pelo Monsignor bispo Andrea Turazzi, Dom Andrea Turazzi e quelle della diocesi e di também Tivoli. da Diocese de Tivoli. Auguro che la visita Faço alle tombe votos degli que a apostoli visita aos sia túmulos dos l'occasione apóstolos seja per una a ocasião rinnovata para testimonianza um cristiana. renovado testemunho cristão. Saluto il gruppo dell'ospedale Saúdo o pediatrico grupo do Meyer de Hospital Firenze, Pediátrico Meyer de Florença, l'Associazione Italiana a Associação Italiana Esclerose Lateral l'Istituto Amiotrófica, Gioacchino de Fiore o Instituto di San Giovanni in Joaquim de Fiore, Fiore de São João de Fiore, i cori partecipanti coral al participante no Festival Internacional Roma in Canto, Roma no Canto, la banda civica di Magenta. Banda Cívica de Un Magenta. pensiero speciale porgo ai E giovani um pensamento agli anziani especial agora aos e agli jovens, ammalati aos e agli idosos, aos sposi enfermos e aos Nel mese di recém-casados. giugno la No pietà mês de junho, a popolare piedade ci fa popular pregare con più nos fervore il faz Sacro rezar com Cuore di mais Gesù, fervor ao che Sagrado cuore Coração de Jesus. misericordioso Aquele vi coração insegna a amare senza misericordioso nos chiedere ensine a amar alcun sem pedir contraccambio, nada che em vi troca sostenga nelle e nos scelte più apoie difficili nas della escolhas vita. mais difíceis da vida. Pregatelo anche per me Rezem também e por per il mim mio e ministero, pelo meu ministério, ma anche per mas tutti i também sacerdoti, por todos os affinché sacerdotes, rafforzi para que la reforcem fedeltà a alla fidelidade chiamata del Signore. ao chamado do Grazie. Senhor. Muito obrigado. As redes sociais do nosso canal YouTube. Bem-vindos a esse encontro, o último encontro antes das férias, assim podemos dizer, do nosso Papa Francisco. No mês de julho nós não teremos audiência geral, retornaremos no mês de agosto, mas dessa vez as previsões que as audiências se realizem dentro da sala Paulo VI devido ao forte calor. Estamos vivendo já o período do verão aqui no hemisfério norte. É sempre uma alegria poder estar com vocês e contar um pouquinho desse momento vivido tão intensamente pelo nosso Papa Francisco, mas também, Padre Renato, pelos fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. É incrível como, conversando com as pessoas que vêm às audiências, eles saem encantados com o Papa Francisco, encantados com a sua mensagem, que é sempre essa mensagem simples e, ao mesmo tempo, de uma profundidade sem igual. Santo Padre vai dar então início à audiência, que irá introduzir com a saudação litúrgica e o sinal da cruz. Vamos então nos preparar para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Teremos agora a leitura em várias línguas Dal libro del do livro
do Deuteronômio, é o capítulo 4, versículos 32 a 35. Leitura que começa com o italiano, depois teremos o francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Essas são as línguas. Aquilo que eles fizeram. Vamos à leitura então, Padre Bruno Lins. Desde o dia em que Deus criou o homem na terra, pergunta se houve jamais uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tem ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus tentou jamais escolher para si uma nação no meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, como o Senhor, vosso Deus, fez por vós no Egito, diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso, para que reconheças que o Senhor é Deus, e que não há outro fora dele. Palavra do Senhor. Da fé. Vamos então agora acompanhar a reflexão que nos dá o Santo Padre na sua catequese de hoje, a catequese, a terceira sobre os mandamentos. Hoje o Papa centraliza a sua atenção. O amor de Deus precede a lei e dá sentido a ela. Um pouco de vento nesta manhã de quarta-feira. E vamos então agora com o Santo Padre. Inicia o Santo Padre, queridos irmãos e irmãs. Bom dia. Hoje, nessa audiência, diz o Santo Padre, se realizará como na última quarta-feira, na sala Paulo VI, estão tantos e tantos enfermos, para preservá-los do calor, porque talvez estariam mais cômodos. Estão ali. Mas eles seguirão a audiência através dos telões e nós com eles. Não existem duas audiências. Vamos salutar, então, os enfermos que estão na sala Paulo VI. E continuamos a falar dos mandamentos. Como dissemos, mais do que mandamentos, são as palavras de Deus ao seu povo, para que caminhe bem. Palavras amorosas de um pai. As 10 palavras iniciam assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da condição de servos. Esse início pareceria estranho às leis verdadeiras e próprias que seguem, mas não é assim. Porque essa proclamação que Deus faz de si e da libertação. Por que essa proclamação? Porque se chega ao Monte Sinai depois de ter atravessado o Mar Vermelho. O Deus de Israel antes salva, depois pede confiança. Ou seja, o decálogo começa pela generosidade de Deus. Deus nunca pede sem dar antes. Nunca. Primeiro salva e depois pede. Assim é o nosso Pai. Entendemos a importância da primeira declaração. Eu sou o Senhor teu Deus. Há um possessivo, há uma relação. Deus não é um estranho, é o teu Deus. Isso ilumina todo o decálogo e revela também o segredo do agir cristão, porque é o mesmo comportamento de Jesus que diz: como o Pai me amou, eu também amei vocês. Cristo é o amado do Pai e nos ama
com aquele amor. Lui non parte da Ele sé, não parte de ma si dal mesmo, Padre. mas do Pai. Spesso le nostre opere Frequentemente as nossas perché obras partiamo da noi stessi e non dalla não vão à gratitudine. realização, não têm a realização. Falem, porque partem de nós mesmos e não da gratidão. E quem parte de si mesmo, arriva, chega a si mesmo, diz o Da Papa. se stesso. Quem parte de si Dove mesmo, arriva? onde chega? A se stesso. Chega a si mesmo. È incapace É di fare incapaz strada. de fazer o caminho. Torna su di sé. Retorna sobre si Proprio mesmo. quell'atteggiamento É precisamente egoistico aquele comportamento egoísta che, scherzando, que, brincando, la gente dice as pessoas dizem: quella persona é, aquela è un pessoa io, me, con é me, per eu, me. mim Esce comigo, de se stesso e torna mas sempre a si mesmo. Na vida cristiana, Na vida cristã, antes de tudo, a resposta a um padre grata, generoso. agradecida a um Pai generoso. Os cristãos que seguem somente os deveres denunciam não ter uma experiência pessoal daquele Deus que é nosso. Eu devo fazer isso, devo fazer aquela outra coisa, somente deveres. Mas falta alguma coisa. Qual é o fundamento desse dever? Se deve fazer assim? Não. O fundamento desse dever é o amor de Deus Pai, que antes dá, que por primeiro dá, e depois comanda. Pôr a lei antes da relação não ajuda o caminho de fé. Como pode um jovem desejar ser cristão se partimos da obrigação, compromissos, coerências e não da libertação? Ser cristão é um caminho de libertação. Os mandamentos nos libertam do nosso egoísmo. Liberta porque tem um amor de Deus. A formação cristã não é baseada sobre a força de vontade, mas sobre a acolhida da salvação, sobre o deixar-se amar. Antes, por primeiro o Mar Vermelho, depois o Monte Sinai. Primeira salvação. Deus salva o seu povo no Mar Vermelho. Depois, no Monte Sinai, diz o que deve fazer. Mas aquele povo sabe que essas coisas faz, porque foi salvo por um Pai que ama. A gratidão é algo característico do coração visitado pelo Espírito Santo. Para obedecer a Deus é necessário, antes de tudo, recordar os seus benefícios. Diz São Basílio: quem não deixa cair no oblio tais benefícios se orienta em direção à boa virtude, em direção a toda obra de justiça. Mas para onde nos leva tudo isso? A fazer exercício de memória. Quantas coisas bonitas Deus fez por cada um de nós. Quanto é generoso o nosso Pai Celeste. Mas agora, eu gostaria de propor a vocês um pequeno exercício, em silêncio, todos, mas cada um responda no seu coração. Quantas coisas bonitas Deus fez por mim? Essa é a pergunta. Em silêncio, cada um de nós responda. Quantas coisas bonitas Deus fez por mim e para mim? Quantas coisas bonitas Deus fez para mim? Pergunta então que o Santo Padre pede a cada um de nós. Essa é a libertação de Deus.
Deus faz tantas coisas bonitas e nos liberta. E alguém pode dizer que não fez uma verdadeira experiência de libertação de Deus. Isso pode ocorrer. Poderia ser que olhe para dentro de si mesmo, para si, e vai encontrar somente o sentido de dever, uma espiritualidade de servos e não de filhos. Então, o que fazer nesse caso? Como fez o povo eleito. Diz o livro do Êxodo. Os israelitas gemiam pela sua escravidão. Levaram gritos de lamentação e seus gritos da escravidão chegaram a Deus. Deus ouviu as suas lamentações. Deus se recordou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou a condição dos israelitas. Deus e pensou. Deus pensa a mim. A ação libertadora de Deus, colocada no início do Decálogo, ou seja, dos mandamentos, é a resposta a essa lamentação. Nós não nos salvamos sozinhos, mas de nós pode partir um grito de ajuda. Senhor, salva-me. Senhor, ensina-me a estrada. Senhor, acaricia-me. Senhor, dá-me um pouco de alegria. Esse é um grito que pede ajuda. Isso cabe a nós, pedir para sermos libertados do egoísmo, do pecado, das correntes da escravidão. Esse grito é importante, é oração, é consciência daquilo que ainda é oprimido, daquilo que é oprimido e não liberado em nós. Nós temos tantas coisas na nossa alma. Salva-me, ajuda-me. Liberta-me. Essa é uma belíssima oração ao Senhor. Deus espera esse grito porque pode e quer romper as nossas correntes. Deus não nos chamou à vida para permanecermos oprimidos, mas para sermos livres e viver na gratidão, obedecendo com alegria àquele que nos deu tanto, infinitamente mais de quanto mais poderíamos jamais dar a Ele. É muito bonito isso. Que Deus seja sempre bendito por tudo aquilo que fez, faz e fará em nós. Muito obrigado. Põe mão na massa. Vamos então à síntese do Santo Padre em espanhol. Está precedido por uma frase que pone de manifiesto a generosidade de Deus, recordando que Deus liberou a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Es una muestra más de que nuestro Dios primero salva y después nos pide confianza. Desde esta perspectiva, la vida cristiana no es simplemente un obedecer normas ni cumplir deberes. Tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera. Un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo es agradecido y recuerda la bondad de Dios y los muchos beneficios que ha recibido de Él. Si alguien no ha hecho todavía experiencia de la acción liberadora de Dios en su vida, necesita elevar su grito al Padre como hizo el pueblo de Israel. Él siempre escucha el lamento de sus hijos y los libera. Nosotros no podemos salvarnos únicamente con nuestras propias fuerzas, pero podemos gritar pidiendo ayuda.
Esto es ya una forma de oración que brota de lo que en nosotros existe de oprimido y necesitado de libertad. Dios escucha siempre nuestro grito, pues Él nos ha llamado a vivir como hijos libres y agradecidos, obedeciendo con alegría a aquel que nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos darle. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a que, recordando todo lo bueno que Dios ha hecho en ustedes, respondan con libertad y alegría a la llamada de Dios, que nos ama y nos libra de nuestras esclavitudes para que podamos vivir como sus hijos amados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.